Bom dia, tudo bem com você? Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. E como é bom estar mais uma vez aqui para juntos meditarmos um pouco a palavra de Deus e entender o que é que o Senhor tem para nos alimentar nessa manhã tão abençoada. A minha oração é que a sua noite tenha sido uma noite de sono reparador, de descanso, e seu amanhecer tenha sido um amanhecer de gratidão a Deus. Nós precisamos continuar agradecendo ao Senhor pelo privilégio que temos de estar aqui. Se você está aí comigo, é porque você está vivo. Olha que coisa maravilhosa. Olha que presente de Deus é a vida. Então, aproveite esse dia. Hoje é o dia da tua vitória. Hoje é o dia que o Senhor reservou para abençoar a sua vida e a vida da sua família. Creia nisso. Levante a sua cabeça, olhe para o Senhor. As lutas aparecem, sim, mas para serem vencidas. E você tem um Deus que vence. Nós temos um Deus. Nós cremos nesse Deus que vence as batalhas por nós, que nos fortalece a cada manhã. E como é maravilhoso meditar com você mais uma porção da palavra de Deus. Nós estamos lendo e meditando a carta que o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos da igreja em Colossos, aos Colossenses. Nós estamos hoje começando o último capítulo, capítulo de número 4, e a nossa meditação hoje será do primeiro versículo ao versículo de número 6. É muito bom ler a Bíblia, a palavra de Deus. Se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso, senão você escuta. Mas eu quero te pedir uma coisa, olha só, deixe seu gostei, comente, compartilhe com alguém esse vídeo, essa palavra, e se inscreva nesse canal e ative o sininho das notificações, tá bom assim? Conto com você, não esquece, deixe o seu gostei, é muito importante para o crescimento desse canal e para que outras pessoas sejam notificadas também, avisadas que tem um vídeo novo. E se você se inscrever e ativar as notificações, toda vez que tiver um vídeo novo no canal, você vai ser avisado. Outra coisa, se você já é inscrito nesse canal desde o início, verifique a sua inscrição e qualquer coisa, se desinscreva, se inscreva de novo, certo? E ativa o sininho das notificações. Faça isso, vai ser bênção na sua vida como é para minha. Vamos lá então? Colossenses capítulo 4, versículo do 1 ao 6. Diz assim: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que eu manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Olha que esse capítulo 4, o primeiro versículo dele é o final do capítulo 3, quando vem falando dos deveres domésticos. E aí a gente encontra, quando fala, vós senhores fazei o que for de justiça e equidade. Olha só, o conselho de Paulo para aqueles irmãos era o quê? Os senhores de escravos deveriam prover o que era justo e sensato. E também é semelhante hoje. Os patrões devem pagar salários justos e tratar seus empregados de maneira sensata. E aí tem outra coisa, não é só na parte material de empresa, de patrão, de empregado, donos de casa, com suas secretárias dos trabalhos domésticos, mas olha, é também para os líderes religiosos,
Os líderes devem cuidar de seus voluntários e não abusar deles. Se você tem responsabilidade sobre outros, assegure-se de fazer o que é justo e sensato. Você prestará contas a seu mestre no céu. Então, precisa-se tomar cuidado. E era isso, essa preocupação de Paulo, quando escrevia para aqueles irmãos ali. Era sempre, tomem cuidado. Era sempre orientando. E que bom que essa palavra chega para nós nessa manhã. E eu estou feliz por você estar aqui. E aí, quando vai para o versículo 2, tem um título aqui, exortação, a oração e a sabedoria. Como é maravilhoso entender que a oração ela está ligada à sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria para orar também. Ah, missionária, mas Deus entende tudo que eu falo. Ótimo, mas peça as coisas com sabedoria. Viu? É muito interessante isso. E Paulo, ele aconselha, ele diz assim, ó, versículo 2, perseverai em oração. Perseverar vem do grego, ó, vou ler essa palavra aqui. Proskartereu, em grego, significa perseverar. Significa dedicar. Olha que coisa maravilhosa. Continuar firme. E aí Paulo diz, perseverar em oração. Se dedique, continue firme na oração, não desista de orar. Olha que coisa maravilhosa que nós temos hoje. Perseverar em oração. E aí não é só perseverar em oração, é fazendo sabe o quê? Olha o que é que ele escreve. Velando nela com ação de graças. Velar no grego é gregoreu. Significa estar espiritualmente vigilante ou alerta. Que maravilha. Olha aqui que conselho. Perseverar, dedicar, continuar firme. Velando nela, está espiritualmente vigilante. Isso é poderoso na nossa vida. Nós, como cristãos, precisamos estar vigilantes, cuidadosos, firmes, perseverando em oração. Esse é o nosso papel como verdadeiros cristãos. E Paulo está aconselhando aqueles irmãos. E aí ele continua. Orando também juntamente por nós. Ele pede oração por ele também, por aqueles que estão ali com ele, porque Paulo está preso. Para que Deus nos abra a porta da palavra. Olha que coisa interessante. Paulo estava preso, estava querendo que Deus abrisse a porta da palavra. Mas isso era tranquilo, porque Paulo ele não perdia tempo. Em todos os lugares ele estava falando da salvação em Cristo Jesus. A fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. Por que é que Paulo estava preso? Porque estava falando de Jesus, pregando a Jesus ressuscitado, que havia encontrado ele no caminho de Damasco. E isso é maravilhoso. Quando ele fala, para que Deus nos abra a porta, o apóstolo Paulo confiava que Deus operava em sua vida. Isso é fé. Isso é segurança em quem tem crido. E isso nos serve de alerta. Será que nós estamos firmes naquilo que nós cremos? Agindo da maneira que o Senhor deseja de nós? Olha isso aqui. E aí, abrindo e fechando portas. Ele pedia isso. Ore para que Deus continue nos abençoando, para nos abrir a porta da palavra, a fim de falarmos, a fim de orientar aqueles que não conhecem. Isso é o papel do verdadeiro cristão. É por isso que eu te digo, compartilhe esse vídeo com mais alguém, seja canal de bênção na vida de alguém. Deus quer usar você para mandar essa palavra para mais alguém. Pessoas que talvez não tenham oportunidade de estar lendo a Bíblia, mas pode ouvir um vídeo, ver um vídeo, ouvir um áudio. Faça isso. E aí o versículo 4 diz, quando ele vem no versículo 3, a fim de falarmos do mistério de Cristo pelo qual estou preso. Ele está preso.
em Roma, para que o manifeste como me convém falar. Para quê? Eu não quero falar de mim mesmo. Eu não quero falar só o que eu acho que é. Não, eu quero falar guiado pelo Espírito Santo de Deus, pela provisão de Deus, pela providência de Deus, a palavra que o Senhor colocar no meu coração para falar a vocês. E ele estava ali orientando aqueles irmãos para viverem da maneira sincera que ele estava vivendo também. Olha só, aí ele diz no versículo 5, andai com sabedoria, andai com sabedoria. Olha que coisa interessante, andai, o conselho de Paulo, andai com sabedoria. Devemos ser sábios em nossos contatos. É verdade, nós temos que ter sabedoria para andar em nossos contatos com os que não professam a mesma fé que nós. Nós temos que andar com sabedoria, tirando o maior proveito das nossas oportunidades, mas com cuidado, para falar para ele das boas novas da salvação. Eu estava conversando com algumas pessoas esses dias e dizendo, nós temos que respeitar todas as pessoas, não importa o que eles creem. O importante é o respeito. Se eu respeito a pessoa que é de uma outra religião, eu quero respeito para mim também. Se eu não respeito, eu estou abrindo a porta dizendo não me respeite também. Então, Paulo está ali, ó. Andai com sabedoria para com os que estão de fora. Seja sábio, preste atenção. Remindo o tempo. Fale menos, mas fale com propriedade, fale com qualidade, não é muito falar. Mas dê uma palavra firme, uma palavra sincera, uma palavra vinda da parte de Deus para você transmitir. E aí ele continua, o versículo 6, que é o final da nossa meditação no dia de hoje. Nós estamos lendo e meditando o livro aos Colossenses. Nós estamos no capítulo 4, hoje, do primeiro versículo ao versículo 6. Esse é o versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, olha isso, agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. A vossa palavra seja agradável, temperada com sal. A conversa do crente deve ser agradável, cativante, amável e graciosa. E deve ser uma linguagem originada na graça de Deus, operando em nosso coração, que contenha a verdade com amor. Que contenha a verdade com amor. É interessante que quando a gente vai ver Efésios capítulo 4, o versículo de número 15, diz assim, ó. Antes, seguindo a verdade em caridade ou em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha o conselho que Paulo está dando. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Quando a gente vai fazer uma comida, a gente coloca um pouquinho de sal, experimenta. Se precisar, bota mais um pouquinho, mas a gente não pode encher uma colher e colocar numa quantidade pequena de alimento para salgar, senão vai ficar de um jeito que ninguém vai conseguir comer, não é? Também se deixar muito sem sal, alguém vai dizer a comida está doce, mas aí você diz assim, coloque aqui, bote um saleirozinho, coloque aqui mais um pouquinho de sal ao seu gosto. Mas Paulo diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal na medida certa, para que saibais como vos convém responder a cada um. Como nós devemos nos portar numa conversa. Não, temperada com sal, para que a conversa seja uma conversa apropriada e marcada. Que coisa maravilhosa quando nós estamos conversando e que depois alguém diz assim, aquele dia que você falou isso, marcou a minha vida. Isso é uma conversa temperada com sal na medida certa. Então,
Essa foi a nossa leitura hoje, nossa lendo e meditando Colossenses capítulo 4, versículo do 1º ao versículo 6. Eu te espero amanhã aqui nesse mesmo horário para mais um devocional Manhã com Palavra. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, nos dê um dia maravilhoso. Pai, eu te peço uma bênção especial sobre a vida de cada uma pessoa que está aqui, que ficou nesse devocional até agora. Estende as tuas mãos. Dá, Senhor, um dia na tua presença. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém.